Você sabe a diferença entre sign e closing em um processo de M&A? Então vou te explicar. Quando você começa um processo de M&A, lá que o cliente te ligou, você fez o valuation dele, aí você criou o pitch, fez a tese de investimento, foi a mercado, trouxe uma proposta, essa proposta virou um memorando de entendimento, você assinou o memorando, o comprador, o investidor começou a fazer a auditoria, você vai para os contratos. Na maioria dos casos, você consegue fazer o signing e o closing na mesma data. O que isso significa? Que depois que quando você for assinar o contrato, se você vendeu uma participação ou vendeu a totalidade para esse investidor, quando você for fazer o signing e o closing na mesma data, significa que depois que você assinou o contrato, essa empresa, essa participação, o cara já entra automaticamente, ele fica dono ou sócio da sua empresa. Porém, é comum também, a gente teve um caso, a gente está tendo, os últimos 3 casos foi assim, de ter o sign e o closing separados. Ou seja, primeiro eu faço o sign e depois eu faço o closing. Por quê? Porque às vezes existem situações, exemplo, você tem, por exemplo, o cara vai ficar dono de um ativo, só que tem um problema, uma pendência naquele imóvel, daquela indústria, daquela empresa. E o investidor, ele não quer esperar isso, ele quer ficar dono, só que ele fala, como isso é uma condição que vai acontecer pós-closing, você tem que me apresentar a solução desse imbróglio com o terreno depois, a gente faz o closing em 2 etapas. Então faz o sign primeiro, faz o closing depois. Outra, eu tenho uma empresa não sei aonde, em outro estado, que eu preciso regularizar e não vai dar tempo de fazer antes do sign. Não tem problema, então ele faz o sign e faz o closing. Quando o cara tem muitas filiais, tem que entrar em várias órgãos para transferir, você faz em 2 etapas. Então, é comum que faça isso entre o sign e o closing. O que acontece quando você tem essa diferença de sign e closing? É que pode acontecer alguma coisa, aquilo que for alinhado para você fazer neste período de transição pode não ocorrer e a transação pode cair. Para desespero dos envolvidos, do cliente e do advisor. Então, é super importante que você trabalhe para que seja feito na mesma data. Porque aí não tem chabu. O cara entrou, assinou, faz o pagamento, vida que segue. Mas, por uma questão jurídica, muitas vezes é feito em 2 etapas. Então, é super importante você explicar para o teu cliente que, mesmo na transação tudo bonitinho, pode acontecer dessa transação ser em 2 etapas, e entre o sign e close, e teremos emoções nesse período que pode demorar 3 semanas, 2 semanas, 1 mês, e assim vai. Tá bom? Fica a dica aí.